Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A administração. Para falar deste princípio, a administração, começo recordando de um encontro em que participei e falei sobre doutrina social e falei de um dos momentos do sacramento do batismo. Rapidamente me explico. No batismo, tem um momento em que o celebrante unge a fronte da criança com o óleo do crisma. E na oração diz que pelo batismo agora fazemos parte do povo de Deus e nos tornamos sacerdotes, profetas e reis. Vou me ater ao termo reis, aquele que administra, aquele que cuida. E fomos criados e chamados por Deus para cuidar e administrar sua criação. Veja que responsabilidade que nós temos. Somos administradores da criação de Deus. A responsabilidade cristã pelo meio ambiente começa com a bondade de Deus em nos conceder o necessário e todos os recursos para sermos felizes. E quando maltratamos o mundo, nossa vida e nossa dignidade desaparecem. Não somos os donos do mundo, mas somos responsáveis pelo cuidado do mundo. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Fomos criados da terra, do barro. Temos esta íntima ligação com o planeta. Viemos do pó e ao pó voltaremos. Quem puder, tire um tempinho para ler e meditar o Salmo 103, que fala da criação de Deus, da beleza da criação. Jesus, a seu modo, valorizou esta tradição, estando sempre em contato com a natureza. Vemos várias passagens onde Jesus se retira para o deserto ou fica a sós para rezar. Sem contar que em seus ensinamentos utiliza-se de exemplos conhecidos pelas pessoas. Fala da semente, do semeador, fala da figueira, semente de mostarda, ovelha perdida, das aves do céu, dos lírios do campo, da videira e tantos outros exemplos que poderíamos lembrar aqui. Por isso, a doutrina social da Igreja reforça este pensamento de que somos responsáveis pela criação de Deus. O nosso destino está unido ao ecossistema do planeta. Se a saúde do planeta não vai bem, os seres humanos que ali habitam também não estarão bem. Continuemos nossa reflexão. Deus destinou a Terra e tudo o que nela contém para o uso de todos os homens e povos. Como consequência, os bens criados devem chegar a todos de forma equitativa, segundo a justiça e com a companhia da caridade. Gaudium et Spes, número 69. Fico imaginando São Vicente de Paulo com toda esta doutrina social da Igreja à sua disposição. Ele, a seu modo, colocou em prática este princípio da administração, questionando os poderes e convencendo-os da responsabilidade que eles tinham na administração política, econômica e social e sua consequente obrigação moral de proteger os mais pobres e ajudar-lhes na recuperação de sua dignidade. Porque cuidar da criação de Deus
significa também cuidar do homem e da mulher, obras-primas da criação de Deus e que tantas vezes são desrespeitadas na sua dignidade. Vicente de Paulo, quando participou do Conselho de Consciência, não cansava de pedir às autoridades que cuidassem dos mais pobres. Quando ele participou deste conselho, ele nunca foi aliado ao poder político, nem tampouco opositor. Ele sempre foi fiel a Jesus Cristo, sendo fiel aos pobres. Para São Vicente, os bens eram necessários para atender às necessidades dos pobres. Por isso ele tinha muito zelo na administração destes bens. E dizia ele: meu Deus, a necessidade nos obriga a possuir bens materiais e a conservar na companhia o que Deus nos deu. Mas temos de cuidar destes bens como Deus cuidou na produção e conservação das coisas temporais, para ornamentar o mundo, a alimentar suas criaturas, de modo que cuida até de um inseto. Vejam só a consciência na administração dos bens. Se Deus, que tudo criou, cuida até de um inseto, por que não cuidar para que estes bens cheguem a todas as pessoas? Não é da vontade de Deus ver pessoas, criados à sua imagem e semelhança, padecer de fome. Mais um pouco de São Vicente. Diz assim: estão obrigados a cuidar muito da administração e usá-la com fidelidade. Em primeiro lugar, porque se trata de um bem que pertence a Deus, dado que é um bem dos pobres. Por isso, tens que tratar com muito cuidado, não só por pertencer a uns pobres que têm muita necessidade deles, senão porque é um bem de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceberam como São Vicente, sem saber, estava alinhadíssimo com os princípios da doutrina social da Igreja, redigidos tantos anos depois? Porque quando falamos da criação de Deus, desde sempre houve esta consciência dos bens destinados ao bem-estar das pessoas. Este princípio é lembrado por nós, membros da família vicentina, porque está desde o início dentro do espírito vicentino, quando olhamos para a imagem de Deus, Criador e Providente. A exemplo de São Vicente, o administrador cumpre com sua missão purificado no desprendimento e desapego dos bens. E aqui aparece para nós a novidade deste princípio, sob a inspiração vicentina. Acreditamos que quando administramos os bens em prol dos pobres, Deus não deixará faltar o que for necessário para o cuidado deles. É a fé e confiança na providência. E cito aqui uma última frase de São Vicente: permita-me, pois, meu Deus, que para seguir trabalhando pela tua glória, nos dediquemos à conservação do que é temporal, para que isto se faça de forma tal que nosso espírito não se veja contaminado por ele, nem se golpeie a justiça, nem se desampare nossos corações. A administração dos bens, quanto seja possível, como é importante envolver os pobres nesta questão. Recordo que num bairro onde um ramo da família vicentina se propôs a reformar a casa de uma família pobre, ao invés de ser algo bom, acabou criando um mal-estar, porque
as outras famílias se perguntavam por que elas não eram dignas de também terem a sua casa reformada. Viram só o problema que às vezes criamos tentando ajudar? Administrar também significa gerenciar estas questões, envolver a comunidade, mostrar-lhes que é um processo, quais os critérios que serão utilizados para escolher quem será beneficiado por primeiro. Administrar não é só repartir bens. Administrar é muito mais do que disponibilizar dinheiro e recursos. Por isso, quando falamos de administração, falamos da criação de Deus, falamos de ecologia, falamos do homem e mulher, falamos de bens, da providência divina. A Igreja tem bem claro para si, dentro do compêndio da doutrina social, que existe um vínculo profundo entre como nós lidamos com as pessoas e como nós lidamos com o planeta, criação de Deus. Uma não anula a outra. Elas se completam. Cuidar do ser humano requer cuidar do planeta. Cuidar do planeta requer cuidados com o ser humano. Eles caminham de mãos dadas. Cuidarmos da criação de Deus sempre nos conduz aos dois primeiros princípios que já refletimos: vida humana e sua dignidade. A preocupação com a criação de Deus e a forma de melhor administrar é um desafio moral, que nos faz pensar como utilizamos e como partilhamos os bens e os recursos do planeta e o que nós deixamos para as futuras gerações. Demonstremos nosso amor a Deus, cuidando e administrando sua criação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A subsidiariedade. Iniciamos nossa reflexão de hoje vendo que o compêndio da doutrina social da Igreja fala sobre este princípio. O princípio de subsidiariedade protege as pessoas dos abusos das instâncias sociais superiores e solicita estas últimas a ajudar os indivíduos e os corpos intermediários a desempenhar as próprias funções. Este princípio impõe-se porque cada pessoa, família e corpo intermédio tem algo de original para oferecer à comunidade. A experiência revela que a negação da subsidiariedade ou a sua limitação em nome de uma pretensa democratização ou igualdade de todos na sociedade limita e às vezes também anula o espírito de liberdade e de iniciativa. Compêndio da Doutrina Social, número 187. Acredito que vocês irão concordar comigo que esta palavra não é tão fácil de ser pronunciada. Ela tem sua origem no latim, vem da palavra subsidium, que significa ajuda, auxílio. Este princípio está intimamente ligado ao princípio da participação, pois o Estado deve ajudar, subsidiar as pessoas, famílias e instituições particulares que se formam na sociedade sem aniquilá-las e nem ocupar o seu lugar. O Estado cumprirá o papel de subsidiar a participação do poder público nas múltiplas atividades do homem em sociedade. Resumidamente, diríamos assim: o poder público
tem presença na sociedade como responsável que é pelo bem comum, mas com a função de ajudar, subsidiar os cidadãos, associações, voluntários na plena realização dos seus objetivos. Sempre serão bem-vindas as orientações, o estímulo e a integração por parte do poder público. Em nosso país, isto é uma realidade. O Estado não interfere numa associação que não receba a subvenção pública. Há interferência se a associação deixar de praticar o bem comum. E quando recebe a subvenção, o Estado não deve interferir na gestão, mas sempre deve pedir prestação de contas para verificar se os recursos foram aplicados conforme havia sido acordado. Este princípio trata das responsabilidades e limites do governo e do papel essencial exercido pelas associações de voluntariado. Ele põe um limite para a ação do governo, insistindo que nenhuma instância superior deve realizar uma função que possa ser exercida eficazmente num nível inferior, numa organização de pessoas ou grupos que estejam mais próximos aos problemas. Governos democráticos tendem a respeitar este princípio. Já os governos ditatoriais e opressores costumam violar este princípio, não respeitando as instituições. Vamos tentar entender dando um exemplo bem prático a partir de uma realidade que conhecemos. São tantos os problemas que nos afligem: desemprego, pessoas que dormem nas ruas, os mendigos que vivem mendigando nas esquinas das cidades. Em relação a estes problemas sociais, nenhuma pessoa ou grupo consegue resolvê-lo pura e simplesmente. Levando-se em conta o princípio da subsidiariedade, o governo que arrecada impostos deve ajudar a estes indivíduos ou a instituições que pretendam cuidar deles. Em teoria, seria assim: se pagamos impostos, parte destes impostos volta para nós em forma de auxílio para a justiça social. E é por isso que este princípio está aqui citado como um dos princípios fundamentais para nós, membros da família vicentina. Pois somos, na maioria das vezes, os que estão mais próximos dos pobres e da sua situação de pobreza. E faremos esta ponte entre os pobres e o Estado para que se criem condições e serviços que possam reparar esta desigualdade social e que cada pessoa possa ter garantido os seus direitos, bem como os seus deveres. Falando deste princípio, lembro de São Vicente de Paulo, quando ele foi convidado para cuidar dos prisioneiros das galés. Eram prisioneiros por terem cometido algum tipo de crime e pagavam a sua pena remando aquelas grandes embarcações, as galés. Vicente de Paulo assumiu sob uma condição: que não sairia nenhum recurso para este trabalho das damas da caridade, nem das filhas da caridade e sequer dos padres da missão, mas que tudo seria custeado pelo Estado francês. Nem todos os problemas nós iremos resolver sem o tal subsídio de outras instituições. Vimos agora, nesta batalha contra a pandemia do coronavírus, todo o envolvimento de nossas instituições para buscar recursos do Estado
no cuidado e zelo para com nossos idosos dos lares de longa permanência. Costumeiramente, fazemos o papel que seria papel do Estado, mas em situações adversas, o auxílio do Estado se faz necessário sem interferir na organização interna da instituição. O princípio da subsidiariedade consiste no respeito à justa atribuição de cada uma das instâncias da sociedade, de forma que a maior não absorva nem destrua a menor, mas a complemente. Ou seja, a esfera mais baixa deve cumprir o que lhe compete, e somente diante de alguma limitação, a mais alta deve prestar algum auxílio. Este princípio visa proteger as pessoas, comunidades locais e grupos do perigo de perderem sua legítima autonomia. Este princípio aparece pela primeira vez na 80ª Adveniens, com o Papa Pio XI, e posteriormente outros papas a relembram e confirmam. Dizia Pio XI: verdade é, e a história o demonstra abundantemente, que devido à mudança de condições, só as grandes sociedades podem hoje levar a efeito o que antes podiam até mesmo as pequenas. Permanece, contudo, imutável aquele solene princípio da filosofia social. Assim como é injusto subtrair aos indivíduos o que eles podem efetuar com a própria iniciativa e capacidade, para confiar à coletividade, do mesmo modo passar para uma sociedade maior e mais elevada o que sociedades menores e inferiores podiam conseguir. É uma injustiça, um grave dano e perturbação da boa ordem social. O fim natural da sociedade e da sua ação é subsidiar os seus membros, não destruí-los, nem absorvê-los. 40º ano, número 79. Este princípio foi formulado quando o mundo daquela época vivia ameaças de sistemas totalitários, que têm por característica subordinar o indivíduo ao coletivo. Hoje, este princípio volta a ter sua importância por conta da globalização, onde existe a tendência de reforçar o poder de alguns poucos países. E foi o santo, o Papa João XXIII, que conferiu dimensão mundial a este princípio, pedindo que se aplicasse ao interrelacionamento das nações. Pede que a subsidiariedade e solidariedade caminhem juntas no respeito aos povos e nações. Imaginem vocês se o Estado intervisse nas decisões e funcionamento da Sociedade de São Vicente de Paulo. A partir desse princípio, o Estado deve reconhecer a importância de sua atuação na sociedade e, sempre que for preciso, subsidiar. É uma forma de colocar limites nas ações do Estado. Ele não pode interferir a seu bel prazer. É preciso respeitar a autonomia e iniciativas que existem em prol da comunidade. Solta o nosso microfone.